Antes eu tinha a ideia, como eu disse, de endeusar a família e acreditar que aquilo ali seria tudo. Porque a base a gente sabe que mas não é tudo. Muitas coisas a gente vai ter que encarar sozinho. Nem sempre eles vão estar ali para te abraçar, eles nem sempre vão estar ali para falar bem assim, a gente está junto independentemente do que acontecer. Então eu costumo dizer e tenho essa visão, pelo menos até então eu tenho essa visão, de que a família é o primeiro relacionamento tóxico que a gente tem, mas que ele foi o mais romantizado. Porque a gente tem essa ideia de endeusar a família, mas dentro da nossa própria família a gente sofre talvez muito mais coisas do que a gente sofreria na rua. Talvez na rua a gente sofreria muito mais coisas que a gente sofre dentro da nossa família. Mas são casos e casos. E super proteção. Eu acho que se a gente não quebrar a cara pelo menos uma vez, a gente nunca vai aprender. Verdade. Tanto em super proteção como em deixar seguir a vida, seguir fazer o que você quer. Então, alguém da família vai falar, não faz, faz, não vai, vai. E aí, você tem que tomar a decisão, né? Por mais que a gente tenha essa super proteção, no meu caso, por mais que a gente não quer que quebre a cara, eu deixo ir. Onde vai? Você vai quebrar a cara, você vai cair do barranco, eu avisei. Não, a gente não pode fazer tudo isso. A proteção existe. É claro que se a gente está vendo que vai cair, você vai segurar. Né? Você vai falar, te avisei, mas peraí, me dá uma atenção que você vai cair mesmo. Mas deixa aí pra ver. Lá, meu pesadelo, eu sempre tive muito medo da rejeição, principalmente quando eu era menor. Eu sempre tive muito medo de não estar fazendo o politicamente correto. Aí depois foi desconstruindo com o tempo. Mas eu sempre tive muito medo de não estar fazendo o politicamente correto. E o que mais me marcou, que minha família sempre quis que eu fosse diversas coisas, mas o que mais me marcou foi ser presidente do Brasil, Juliane. Gostou muito da política, muito. Desde muito criança, ela sempre foi a comício, a reuniões políticas. E ela sempre foi aquela que já chegava igual o político mesmo, cumprimentando todo mundo, falava com todo mundo. Diferente de todo mundo. A mãe já tá fazendo uma propaganda. Eu acho que quando a gente joga Meu Senhor, Minha Senhora, nossa, a gente ria. Eu acho que foi esses momentos de jogos, então. Esses momentos de lazer, até o Clube do Livro agora, né? Sempre a gente tá juntinho, assim. Tem alguns momentos que pra mim são muito marcantes, assim, o nascimento de vocês, a chegada de algum animal de estimação, a partida, são coisas que marcam a gente. Mas esses momentos de lazer em família, que a gente junta os 5 para fazer alguma coisa junto ali, é muito bom. Eles são realmente, a gente sente, né? Sente essa questão de família, da irmandade, a relação mãe, pai, desde o marido, mulher, filhos, irmãos, são nesses momentos. O que você, quando era filha, pensaria sobre a mãe que você é hoje? Talvez na época eu idealizava essa mãe. Eu queria que fosse uma mãe que estivesse mais próxima, que estivesse mais presente, que tivesse dedicação exclusiva, como eu sou hoje, por ter somente uma filha. Minha mãe não tinha que dividir a atenção com os outros filhos e às vezes eu sentia essa falta, essa carência de mãe, porque a mãe não tinha tanto tempo disponível para mim. Mas eu sentia essa carência. Como você se sente sendo comparada comigo ou com outra pessoa da família? Depende do tipo de comparação. Se for, de aparência, ou de personalidade, ou de modo de agir, pensar. Então depende muito.
esse tipo de comparação, mas de qualquer forma, eu acho que eu não seria comparada, por exemplo, no modo de pensar. Eu acho que não chegaria a ser comparada ao modo de pensar da nossa família. Como ou que a senhora gostaria de desconstruir as relações existentes na nossa família? Essa maneira que eu tinha falado anteriormente é a maneira tradicional demais, que envolve determinados tipos de preconceitos com relação a pessoas, a pensamentos diferentes, a se libertar desses padrões. Eu acho que os padrões querem deixar tudo muito certinho e impede as pessoas de demonstrar exatamente o que sente, o que gosta, quais são as preferências. Ela dá uma travada na pessoa, não deixa a pessoa ficar totalmente à vontade. Isso eu gostaria que modificasse, que mudasse para adequar com hoje, com o que acontece hoje na realidade. Como a senhora descreve a geração da senhora? A minha geração, ela tinha uma certa liberdade de expressão, mas bem vigiada, que a gente achava que podia algumas coisas, achava que tinha determinado tipo de liberdade, e como a gente não tinha essa liberdade exatamente como a gente imaginava, como a gente gostaria, a gente acabava fazendo coisas escondidas. Talvez hoje ainda isso aconteça, esse fator de ter que fazer escondido aos olhos da sociedade, aos olhos da família, já que era proibido você fazer que as pessoas condenariam. Era vontade de ser diferente, mas era uma liberdade vigiada que a gente tinha, era muito limitada. E a gente tinha pensamentos revolucionários, a gente tinha vontade de fazer coisas diferentes, mas tudo assim muito vigiado por aquele padrão que a família impunha, que já era uma outra geração, que já era muito tradicional, e aí impedia a gente de ser exatamente como a gente queria. Como você descreve a sua geração? Acho que minha geração tem muita a sede pelo ativismo e isso é bom, isso não é ruim, isso é bom, óbvio, é muito bom. Acho que pessoas da minha geração têm coragem de fazer coisas, falar coisas, se impor de uma forma boa para defender coisas que precisam ser defendidas há muito tempo. E eu só acho que de alguma forma, dependendo muito da situação também, isso pode extrapolar um pouco e começar a ficar desrespeitoso para os outros. Porque eu não sei exatamente como eu deveria formular isso, mas acho que só deviam tomar mais cuidado para no meio do discurso ativista e com razão, tipo, literalmente tomar cuidado pra não ofender os outros, porque não é todo mundo que tem culpa pra uma geração completa. O que você pensaria quando você era filha sobre a mãe que você é hoje? Que a minha mãe é discorda. Que ela é muito loucona, que ela...
que ela é muito responsável por mais que ela faz. Ela erra, mas ela erra acertando. Tentando aceitar. Quer dizer, você sente algum tipo de culpa ou desapontamento em relação à nossa família? Por quê? Muito. Ai, por N motivos. Teve muitas coisas no decorrer do tempo que me afetou muito e eu fico muito mal por tudo isso. Mas dentro daquilo que hoje eu consigo controlar, e não é que controlar, mas limitar o que vai refletir em mim, eu tento. Porque eu já me machuquei nessa brincadeira. O que você acha que a nossa família pensaria sobre criar outras formas de família? Os parentes mais próximos e que eu sei que é a minha família, que é minha mãe, meu irmão, enfim, você sabe muito bem, eles entenderam e aceitaram muito bem a essa nossa nova formulação de família. Eu acho que não entenderam. Eles aceitaram. Eu acho que eles aceitaram. Entender ainda é uma palavra muito delicada. Eu não vejo que eles entenderam. Eles aceitam, somente. Como a senhora descreve a minha geração? A sua geração quer ter direitos, mas às vezes se perde nos deveres. Ela quer ter liberdade, mas ela não sabe até onde vai essa liberdade, até onde pode ir, até onde pode chegar. Quer ter autonomia em tudo, nas decisões, quer ter pensamento crítico, mas às vezes se perde no que é essencial, que é estar lá no convívio familiar, é estar próximo da família, é sentir que ali é a sua estrutura, que ali você precisa estar próximo, estar engajada ali, que às vezes procura o engajamento fora, pessoas desconhecidas, e começa a tratar melhor aqueles do que os que estão próximos, que querem cuidar, que querem dar atenção. Eu sinto que falta um equilíbrio aí. Me parece que dá mais atenção para quem é de fora, para quem está distante da realidade, do que quem está mais próximo e tem a necessidade de cuidar, de proteger. Aí se perde nisso aí. Mas, tipo, não é todo caso que quem tá por perto quer dar carinho e atenção. Tem que pensar nisso também. Sim, mas talvez há possa casos ter e talvez possa ter vários bloqueios. Por isso buscam em outras pessoas. Então, mas não seria o caso de tentar se aproximar de alguém que está próximo para pedir algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda ali? Aí, se caso não encontrar, procurar fora? Ou só pensa em se fechar, isolar no seu mundo e achar que aquele que está próximo tentando ajudar não tem condições de ajudar? Não é assim que funciona, não é só pensa em se isolar, a gente não se isola por motivo nenhum. Como você se sente sendo comparada comigo ou com outra pessoa da família? Mal, porque eu sou eu não sou outra pessoa. Eu nasci eu vou morrer eu tenho meu pensamento, eu tenho a minha cabeça, as minhas formas de agir, eu não sou outra pessoa. Eu não gosto de ser comparada com ninguém, porque eu sou eu. Eu luto todos os dias pra mostrar o meu eu para as pessoas. Então, assim, ser comparada com os outros me dói muito. A gente sempre fala que os pais
tem uma responsabilidade sobre os filhos e sobre a família. Eu gostaria de saber de você como você construiria uma nova família a partir de uma nova responsabilidade. Eu acho que cada um tem a sua forma de cuidar da família, realmente. Acho que cada um tem sua forma diferente de olhar para aquele ciclo ali e abraçar, sabe? Então, assim, eu acho que eu teria a minha forma de criar a minha família, de conviver com a minha família, sabe? Assim como a senhora teve a sua forma de criar a sua família, de conviver com a sua família, minha avó teve. Então, assim, eu acho que vai mudando de pessoa para pessoa, de pensamento para pensamento. Que não é algo que é definido de uma hora para outra. A gente vai definindo com o tempo, com as experiências do tempo, da vida. Não vai ser de hoje para amanhã que eu vou falar para você, vou chegar e você vai falar para você, ó, dessa forma que você tem que fazer. Não, porque talvez essa forma é o que eu faria, mas eu não sou você. Você acha que a família pensa sobre novas construções de famílias? Eu acredito que a nossa família é muito aberta sobre essas novas construções familiares, principalmente vindos de você, né? Você traz muito pra gente que, além da responsabilidade, a gente precisa ter respeito, né? Respeito por todo mundo, por todas as formas de família, por todas as famílias que hoje são feitas de diversas formas, de diversas maneiras. Então eu vejo que é natural na nossa família, sempre vai existir o respeito, que na minha visão é o essencial, é a base de tudo. Onde que os seus olhos castanhos lindos encontram os seus? Pois então eu vou falar. É na cozinha. Porque lá na cozinha a gente se expressa de todas as formas. A gente conversa, a gente dança, a gente grita, a gente pula, a gente se vira lá e eu consigo entender mais da sua visão sobre o mundo, sobre a política, sobre a nossa família, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então acho que é lá onde eu consigo ver tudo e encontrar seus olhos. Onde os meus olhos encontrou os delas? O dela? No momento que eu tive ela nos meus braços. Não chora. Eu vou falando não chorar e tô chorando. E mais intensamente quando eu precisei dela e ela tava lá do meu lado, olhando nos meus olhos e dizendo: mãe, eu tô aqui pra te ajudar. Eu vou chorar, para de chorar, eu vou chorar, não chora. Eu sou forte. Na desconstrução, né? Na desconstrução do politicamente correto. Eu acho que na desconstrução do politicamente correto, na desconstrução da família, que a gente... Família ideal. É aí que a gente coloca... Os meus olhos se encontram no seu, no amor, na vida, no futuro, no nascimento. Mãe, onde os seus olhos encontram os seus? Os meus olhos encontram os seus nessas coisas legais que a gente faz junto, igual cozinhando, né, aprendendo. Muito quando a gente está deitada, conversando, e que aí a gente vê que tem uma afinidade grande nos gostos musicais, no gosto das leituras, e nós nos encontramos no pensar da sociedade no todo, né? Na vida, nesse anseio de querer uma vida tranquila e justa, de querer o bem ao nosso redor, né? Querer o bem comum, nós nos encontramos muito aí. Onde os meus olhos encontraram da minha mãe, eu nunca fui muito pegada
Não a minha mãe. Acho que no momento em que a gente se viu sozinha, né? Só nós duas. Aí eu acho que foi quando teve esse encontro de verdade. Eu te falei ali que eu te amo muito, que eu fico feliz em saber que a sua geração, ela é uma geração que supera a minha em vida, em moral, em inteligência. Mãe, eu te odeio muito, às vezes eu acho que é de chorar muito. Mas eu queria falar o quanto você é forte, porque você é muito forte. Muito. E às vezes você não enxerga isso e não consegue nem por um segundo descansar. Até quando você tá doente, você não para. Você sai da cama e você se força a cozinhar, você se força a fazer limpar a casa, você se força a lavar roupa. Por que exatamente nesses dias você tem que fazer essas coisas? Por que você não pode simplesmente descansar? Deixar de ajudar por uma vez, assim. Só te falar, te lembrar que você é uma mãe muito forte e a mais bonita delas.